Galera da segunda série, então, depois de termos corrigido as atividades relacionadas ao capítulo 9, agora vamos dar continuidade à zoologia aqui, vamos estudar, pessoal, o capítulo 10, que é o capítulo que vai falar sobre plateumintos e nematelmintos. Nós vamos estudar aqui o que? Os vermes, tá? Então, por favor, abram o livro de vocês aí, ó, na página 124, que é o capítulo que nós vamos estudar. Eu vou utilizar aqui uma apresentação de PowerPoint para poder trabalhar com vocês, tudo bem? E qualquer coisa a gente vai voltando no livro e observando aqui alguma característica do livro de vocês. Então, para começar, pessoal, nós temos aqui, ó, dois tipos de vermes, plateumintos e nematelmintos. No geral, nós chamamos os vermes de eumintos, certo? E aí, galera, a gente vai diferenciar as características. Como é que eu vou saber que um verme é plateuminto e um verme é nematelminto? Geralmente no Enem, nessas avaliações que se tem, cai pergunta muito mais relacionada às doenças que esses vermes eles podem causar, uma vez que a maioria deles são parasitas, né? E está relacionado com algum tipo de patologia, beleza? Então, vamos falar primeiro aqui, pessoal, dos plateumintos, características gerais. Simetria bilateral. Lá eu comentei com vocês na correção da aula de poríferos e quinidários, expliquei o que é simetria bilateral. É onde o plano corporal do indivíduo, você fazendo um corte, tem dois lados iguais. Apesar que meu desenho está muito igual, não. Gástrula triblástica, o que significa isso? Que esses animais aqui, eles têm os três folhetos embrionários. Lá da embriologia, que é mesoderma. Vamos pegar por de fora para dentro, né? Deixa eu apagar aqui, que ficou meio... para ficar na ordem, tá? Vamos aqui. Então, nós vamos ter, pessoal, de fora para dentro, tá bom? Ectoderma, mesoderma e endoderma. São os três folhetos embrionários que estão presentes neles aqui. Poríferos e quinidários. Porífero não tem tecido nenhum, quinidário é diblástico, e ao passo que aqui ele é triblástico aqui, tá? Acelomados, não forma celoma. Vamos lá para o livro de vocês? Aqui, ó. Está aqui dizendo, ó, são animais que são triblásticos, ou seja, o embrião forma três folhetos embrionários, certo? Ecto, mesoderma e a endoderma. Não tem celoma, que é uma cavidade que vai formar alguns órgãos internos. Então, a gente fala que o animal que não tem celoma, a gente chama ele de acelomado, beleza? A gente chama esse animal o quê? De acelomado, galera. Vamos lá, vamos voltar para a aula de slide aqui. Corpo achatado dorso ventralmente. Quer dizer o quê? Que a gente fala que os plateumintos é o verme que tem o corpo em forma de fita. Parece naquelas fitas métricas de costureira, tá? Ele é achatado, ele é uma fita. Ametamérico significa dizer que o corpo dele não tem metâmeros, que são segmentos, né? Segmentados em partes assim, igual na hora que a gente vai ver um anelídeo, as minhocas, né? Tem vários anéisinhos. Eu encontro plateuminto, pessoal, tanto em ambiente aquático, seja marinho ou de água doce, ou ambiente terrestre, desde que seja ambiente úmido, tá bom? Plateumintos eu vou encontrar organismos, gente, que eles podem ser parasitas, mas também eu posso encontrar alguns exemplos que são de vida livre. Tá o exemplo aqui da nossa amiguinha planária, que é um dos modelos que a gente utiliza para falar de plateuminto. Ela, por exemplo, não parasita outros organismos, tá? Ela é de vida livre. Qual a característica que eles vão ter? O sistema digestório deles é incompleto, que significa dizer que é incompleto. Tem boca, mas não tem ânus. Por exemplo, essa planária aqui, ela tem a faringe com a boca dela, mas não tem ânus. Então, pelo mesmo local aqui onde ela se alimenta, ela também tem a condição de poder eliminar os seus excretas. Já nas tênias, que são, geralmente, vivem um único indivíduo, por isso que ele dá o nome de solitárias, né? Tênia saginata, tênia sólio, tem sistema digestório ausente, tá bom? Sistema respiratório também ausente, é compensado por ser um verme muito achatado, muito fininho, então há uma compensação em relação a isso. Também sistema circulatório ausente, ó, compensado por isso. Sistema excretor tem protonefritos, são estruturas primitivas, né? E a gente tem uma célula, esse nome aqui é bem importante, ó, células chamadas de célula flama, né? São as células essenciais e que são exclusivas dos plateumintos, tá?
Sistema nervoso ganglionar, olha essa imagem aqui, pessoal. Sistema nervoso, ó, tem gânglios, um cordão nervoso pelo corpo do animal e gânglios ao longo do corpo, tá bom? Tem sistema sensorial que são ocelos, igual por exemplo aqui, ó. Se a gente pega aqui, ó, eu tenho essas estruturas aqui, ó, que são os ocelos. Não são olhos, tá bom? São apenas estruturas sensoriais para ter essa questão de percepção de luminosidade, claro, escuro, mas não tem a questão da formação da imagem, tá bom? Para o animal, beleza? Então, quando a reprodução desses animais, eles podem reproduzir tanto de forma assexuada como de forma sexuada, galera, tá? A forma assexuada é por uma que a gente chama de fissão transversal. Veja bem esse desenho. Um indivíduo, ele se divide, vira o quê? Dois novos, tá vendo? Tudo isso aqui é o que? Assexuada, porque tem o surgimento de novos indivíduos a partir de um só. A que tem reprodução sexuada, a gente pode encontrar indivíduos que são dioicos, indivíduos que são monóicos. O que quer dizer isso? Monóicos quer dizer que são os dois sexos, os dois aparelhos reprodutivos em um único indivíduo. Então, portanto, eles são o quê? Hermafroditas. Dioico significa o quê? Sexos separados. Nós, mamíferos, por exemplo, nós somos o quê? Dioicos. Tem o macho, tem a fêmea. Desenvolvimento pode ser direto ou indireto. O que significa isso? Indireto é que na hora que bota um ovo, alguma coisa assim, vai ter estágio de larval, das larvas. E desenvolvimento direto, não há larvas. Simplesmente o indivíduo nasce já prontinho, ele vai acabar o quê? Se desenvolvendo, beleza? Então, por exemplo, a classe tubelária, onde eu encontro as planárias, por exemplo, deixa eu limpar essa tela aqui. O que acontece? Elas são animais que ela tem uma, que a gente chama de fecundação, fecundação cruzada, né? Olha bem, desenvolvimento direto, ó. Cruzou aqui, botou os ovinhos, tem o quê? Planáriazinhas jovens, todas prontinhas. Não passa por estágio larval, tá bom? Então tá bom aí, ó. A classificação, né? Então eu tô falando do filo dos plateumintos, classe. Então temos a classe tubelária, temos a classe trematoda e tem uma classe cestoda, né? Vamos falar aqui das tubelárias, que são o quê? Os que têm vida livre. Eu estou falando aqui das planárias, como o nosso exemplo aí. Então, ó, são monóicos, certo? Ou seja, hermafroditas, fazem fecundação cruzada, como a gente viu. Pode viver tanto em água doce como em água salgada. É muito comum encontrar em alguns riachos, assim, onde tem água doce. A planária é o exemplo principal que a gente está falando. E faz reprodução assexuada também por fissão transversal. Pode fazer sexuada, mas quando é assexuada, é por fissão transversal. Na classe trematoda, pessoal, a gente vai ter como exemplo o Schistosoma mansoni, que causa uma doença muito conhecida chamada de esquistossomose, ou popular barriga d'água. O que eu vou ter de característica? Eles são o que, pessoal? Parasita. São dioicos, têm sexos separados, tem um canal ginecóforo, que eu já vou mostrar para vocês, que é uma estrutura presente no corpo do macho. Então, olha aqui, ó, deixa eu limpar a tela aqui mais uma vez. Olha aqui, esse grandão aqui é o macho e o menorzinho aqui é o que? A fêmea. Certo? Tem esse canal aqui, que é chamado de canal ginecóforo. Então, dioico, dois sexos. O que vai acontecer? A fêmea entra nesse canal ginecóforo e aí acontece a fecundação lá, tá? Ela vai fecundar e depois vai depositar os ovos. E aí vai ter desenvolvimento direto. Já a classe cestoda também é parasita. Nós vamos ter quem, galera? Nossas populares, tênia sólida e tênia saginata. Sólio do porco, saginata do boi, é o famoso lá, o verme do porco, que as pessoas falam, e temos o Diplobotorium latum, que é o que vai encontrar em peixes, tá? É muito comum aqui a questão das tênias, mas também esse Diplobotorium aqui é um Diphyllobotrium, o nome é bem complicado, latum, ele é o dá no peixe, a tênia do peixe, beleza? O corpo do animal ele é bem simples, só tem a questão da cabeça, que pode ter ventosas ou ganchos, que é o que vai diferenciar a sólio da saginata. E a gente vai ter o corpo dividido em partes, que a gente chama de proglótides. Veja bem. Aqui, ó, eu sei que ela é uma tênia sólio, porque ela tem essa estrutura chamada de scolex.
esses ganchinhos que ela vai se prender na parede intestinal do seu hospedeiro. E aqui eu tenho que as ventosas presentes na tênia saginata. E cada partezinha dessa daqui são as famosas proglótides que se tem, tá? Agora vamos falar das verminoses causadas por ele. Aí eu vou falar um pouquinho mais de cada um desses exemplos aqui na hora que nós formos falar diretamente das doenças, que é aquilo que geralmente cobra mais. Então, vamos falar por verminoses causada por plateumintos. Não vai ter planária na parada, porque planária não causa doença, ela é de vida livre. Então, pessoal, a primeira aqui, ó, barriga d'água, conhecida por xistose, doença do caramujo, bilhardíase. Esse é o nome que a gente mais conhece, mas o nome técnico mesmo que a gente fala é o que? Esquistossomose. E aí, quando a gente fala de doença, queridos, a gente tem que saber o seguinte, essas palavras aqui, ó, agente etiológico, se tem um agente transmissor, se é hospedeiro definitivo, hospedeiro intermediário, tudo bem? Então, veja bem, o agente etiológico é o organismo que vai causar a doença. Então, o agente etiológico da esquistossomose é um verme chamado Schistosoma mansoni. Tudo bem? O hospedeiro definitivo é o homem, ou seja, quando chega na gente, vai ter o desenvolvimento todinho do verme. Ele tem um hospedeiro intermediário, que é um caramujo chamado Bonfalaria. Perceba que aqui eu não tenho um agente transmissor. Se eu falo, por exemplo, assim, a dengue, quem é o agente etiológico da dengue? Vírus da dengue, os 4 tipos. Quem é o agente transmissor ou vetor? Aí eu tenho o quê? Mosquito Aedes aegypti. Beleza? Nesse caso aqui, eu tenho um agente etiológico, mas não tenho um transmissor, porque o contágio ele é direto, tá? Como é que se dá o modo de infecção? Ela é de forma ativa. Se a gente for tomar banho no riacho, se a gente for tomar banho numa lagoa qualquer, e nessa lagoa tiver umas larvinhas desse verme, ele pode penetrar na nossa pele e causar a doença. Tudo bem? A larva que penetra é uma larvazinha chamada de cercária. O nome da doença, perdão, gente, que se dá barriga d'água, é porque o verme ele vai se alojar num sistema de canais que liga nosso fígado a outros órgãos, chamado sistema porta-hepático. E aí vai ter um acúmulo de líquido ali e a pessoa fica com aquele abdômen distendido, a barriga bem grandona. Sacou? Quando a gente fala de doença também, galera, a gente fala de medidas profiláticas ou de profilaxia, que é o quê? Medidas de prevenção que a gente vai ter para não contrair a doença. Então, quando a gente fala geralmente de verminoses, o que está relacionado à questão de verminoses é a falta de saneamento básico, queridos. Tá ligado? Então, se eu tenho rede de esgoto tratada, instalação sanitária, outra coisa que eu posso fazer é exterminar o caramujo, tratar doentes, né? Então, ó, evitar tomar banho em rio e lago suspeito. Nossa região aqui, a região de Inhaúmas e a região de Água Quente, já foi uma região onde já teve muitos casos de barriga d'água. Inclusive, em Inhaúmas tem até um laboratório, né? Já foi montado um laboratório lá só para estudar isso, que tem uma alta incidência. Hoje nem tanto. Então, eu contraio a doença não é tomando a água não, tá? É tendo contato com a água onde encontra essas larvas. Essa larvinha aqui, ó, que parece uma flechinha. Vamos pegar aqui um indivíduo doente. O professor Ramon tá com esquistossomose. O bicho foi lá, ó, o xistossoma fecundou, né? Aí liberou um monte de ovos. Aonde? Nas minhas fezes. Se a pessoa que está doente, no caso eu, como exemplo aqui, para ficar mais engraçado, para vocês rirem de mim, defecar em um local onde não vai cair numa rede de esgoto tratado, vai direto essas fezes, entrar em contato com a água, por exemplo, né? O que vai acontecer? O ovo vai liberar uma larva chamada de miracídio. Essa larva miracídio não vai entrar na nossa pele. Ela precisa, gente, passar pelo corpo de um caramujo, que é o hospedeiro intermediário. E aí, pessoal, de um miracídio, podemos produzir várias cercárias. E essas cercárias ficam lá na água.
Quando uma outra pessoa tem contato com essa cercária, essa larvinha penetra na pele, o ciclo se inicia e vai desenvolver o quê? O verme adulto no indivíduo. E o indivíduo fica doente. Sacou? Então esse é o ciclo bem simples aqui, o ciclo de vida da barriga d'água. Então aí, ó, o caramujozinho, que precisa passar por ele. E aqui, por exemplo, uma imagem do miracídio. Aqui uma imagem de uma cercária, imagens microscópicas, obviamente. E aqui o sintoma é acúmulo de líquido na região abdominal, náuseas, vômitos, dores abdominais. Olha só esse indivíduo com o abdômen totalmente distendido. Tá beleza? Muito bem, vamos chegar. Teníase, que é a famosa solitária. Eu vou tratar aqui, pessoal, da que é causada pelo porco e do boi, que é algo mais comum, tá bom? Então eu tenho um agente etiológico que causa a doença saginata, que é bovino, tá em bovinos, e a sólio, que eu vou encontrar em... Opa! E a sólio, pessoal, que eu vou encontrar em suínos, tá bom? Nós somos hospedeiros definitivos e o hospedeiro intermediário vai ser o boi e o porco. A forma infectante é a larva, chamada de cisticerco, seja ela saginata ou da sólio, né? Mas é o cisticerco que a gente vai adquirir. Como é que acontece? Vixe, ficou pequenininho aqui essas palavras. Galera, a forma ela é passiva. Eu vou contrair qualquer uma das tênis quando eu vou comer carne de origem duvidosa, carne que está mal passada. E aí eu posso dar o azar de nessa carne conter essas larvinhas chamadas cisticerco. E aí, ao comer essas larvazinhas, elas, o nosso corpo, elas vão se transformar e vai acabar virando o quê? O verme. Quando tem um probleminha do verme do porco, que as pessoas falam verme do porco na cabeça, que eu já vou explicar, que é uma outra condição. Não é a gente comendo a larva, e sim comendo o ovo, mas já vou chegar lá. Tá? Então, vai o quê? O intestino delgado, geralmente é um verme só. Ele consegue fazer autofecundação, reproduzir sozinho, galera, essa tênia, tá bom? E aí, o órgão parasitário é o quê? Intestino delgado. Quais são as profilaxias, as prevenções que eu posso ter? Saneamento básico, para uma pessoa doente não contaminar outros, mas eu vou ter o quê, gente? Não comer carne que está com essas larvinhas, né? Saber da procedência da carne, fiscalizar batedor e comércio de carne, tratar doente, uso de instalações sanitárias adequadas, ou seja, mais uma vez, saneamento básico. Tá bom? Então tá aí, ó, vou comer um pedacinho de carne de porco, né? Aí nessa carne que eu comi tinha larvinha. Na hora que eu comi essa larvinha aqui, ó, puf, cisticerco no intestino, ó, ele começa a desenvolver e vira o que? O vermão adulto. Aí a gente, em algum lugar, a gente vai lá, sem o lugar no terreiro de esgoto defeca, fezes com os ovos, o porco vai lá e come esses ovos. Aí novamente vai virar larva, que é essa larvazinha com os ganchinhos que prendem no músculo dele. E aí, se a gente não tiver o cuidado na hora de se alimentar dessa carne, novamente a pessoa vai e come uma carne que está contaminada. Tá? Quando a gente, pessoal, ingere a larva, que é o cisticerco, eu vou desenvolver a teníase, eu vou desenvolver o verme no meu intestino. Só que se eu ingerir ovo, ou seja, eu fiz o papel do porco, como? Como isso, professor? Tá louco? Gente, eu vou lá comer uma verdura ou alface, qualquer coisa que não foi higienizada de forma adequada, vai que naquele alimento que eu estou comendo contém os ovos. Aí a larva vai ser liberada no nosso corpo. E aí, quando essa larva é liberada em nosso corpo, pessoal, eu posso desenvolver uma doença que a gente chama de cisticercose. Ou seja, eu ingeri o ovo e no meu organismo desenvolveu a larva. E aí o que acontece? Essa larva, pessoal, pode aparecer, por exemplo, no cérebro, se alojar no cérebro. E aí onde a pessoa pode ter uma doença chamada de neurocisticercose. E aí é uma doença que pode ser fatal, tá? Vai ter dor de cabeça, confusão, convulsões, dificuldade para andar, epilepsia, cegueira, como até chegar no óbito. Tá? Às vezes essa larvazinha pode estar no local que é totalmente inoperável, aí não tem condição, aí a pessoa vai sofrer muito, tá bom? Olha um exemplo aqui de um cérebro cheio das larvinhas, ó, no cisticerco preso nele. Obviamente que é um cérebro de uma pessoa morta, né? Vamos lá.